Como é que está, doutor? Eu posso te dizer, como eu digo sempre, estou cada dia melhor. Ó, doutor, primeiro eu gostaria de agradecer aqui a sua presença. Eu vou fazer uma breve apresentação, se é que tem alguém nesse nosso mundo de alimentação saudável que não conhece o doutor. O doutor Zaccan é médico ortopedista, especialista em medicina do esporte e medicina da saúde. Nos últimos 20 anos, tem dedicado ao estudo e aplicação das mais modernas descobertas de desenvolvimento da saúde, sem a dependência de remédios e tratamentos. Fundador dos programas ProSer e 100D, já ensinou mais de 12 mil alunos. Palestrante, já participou de inúmeros eventos e também escritor. Então, hoje a gente vai falar um pouco dos conceitos do livro do Dr. Zaccan, que é chamado A Conquista da Super Saúde. Falei besteira, doutor? Vamos primeiro fazer uma pequena correção. Eu sou conhecido como Dr. Uronal. Dr. Zaccan é meu irmão, que o nome dele é Gilberto. Olha só que coisa. Eu tenho um nome difícil e sou chamado de Uronal. Meu irmão tem um nome Barbada, Gilberto, e é chamado de Zaccan. Então, eu gostei do... Esse nome, eu tenho um carinho especial por esse nome. Por isso, não é que eu sou chato, até sou chato, mas eu tenho um carinho especial por esse nome, porque eu sou o único Uronal do mundo. Não tenho outro Uronal, então eu tenho que ter um amor por esse nome. E na escola ficava lá no final da chamada, né? Sim. Esse era um pequeno problema, porque nas provas orais eu morria de estresse até chegar no meu nome, né? Muito bom, doutor. Doutor, super saúde. Olha, só de falar super saúde já vem uma coisa boa, né? Mas eu acho que esse termo super saúde pode não ser um termo que todo mundo que está aqui está familiarizado. Então, doutor, pode explicar para a gente um pouquinho mais o que seria essa super saúde? Na verdade, vamos começar um degrau abaixo. Hoje, a grande maioria das pessoas que estão te ouvindo tem algum problema de perda de saúde. Muitos chegam a ter doenças estabelecidas e tomando remédio. E isso é considerado aceito pela sociedade médica. Eu, como médico, aprendi na faculdade que a doença é inevitável e que a doença não tem cura e que nós temos que dar o melhor tratamento para a doença não piorar. Mentira! 80% das doenças têm cura. Então, nós temos que começar a mudar esse conceito. E eu tenho trabalhado com isso. É possível, sim, recuperar a saúde perdida ao ponto de eliminar todos os sinais e sintomas de perda de saúde. Nesse caminho, a gente vai conquistar, talvez, uma saúde que nunca teve na vida. Hoje eu tenho 73 anos. É claro que eu tenho vários sinais que marcam a idade, mas eu tenho outros que eu não tinha com 30 anos. Eu tenho mais músculo do que quando tinha 30 anos. Eu tenho uma memória e uma capacidade cognitiva melhor do que quando tinha 30 anos. Eu tenho mais energia. Eu chego no final do dia com mais disposição. Ou seja, eu construí uma saúde que eu não tinha com 30 anos, que é a melhor saúde da minha vida. Mas eu não estou satisfeito. Eu continuo querendo construir mais saúde. Até quando que a gente pode aumentar a saúde? Não tem limite. O potencial da saúde do ser humano não tem limite. Quando eu digo em público, eu tenho saúde, a ideia que vem à mente, não tem nenhuma doença. E quando eu digo, eu tenho super saúde, a ideia que vem à mente é, tem mais do que saúde. Então, hoje eu trabalho com esse conceito, levar as pessoas a terem super saúde. No meu grupo de alunos, tem mais de 100 que chegaram nessa saúde. E eu chamo ele de elites na saúde. E nós nos reunimos, agora daqui a pouco, às 8 horas, eu tenho uma reunião com eles para a gente estudar
O que é isso de super saúde? Quais são os indicadores de super saúde? O que um elite tem diferente de alguém que só tem saúde? Não sei se eu consegui deixar claro. Está claríssimo. Doutor, uma pergunta. Quando o doutor falou sobre a nossa população se acostumou com alguma comorbidade, com alguma doença, o doutor está falando de ICS, que é inflamação crônica subclínica, que é isso? Aquelas doenças que não aparecem nos exames? Na verdade, toda a doença começa antes de aparecer nos exames. O Alzheimer aparece nos exames, mas aí vai fazer uma história regressiva. Há 20, 25 anos atrás já tinha sintomas. A diabetes, ela marca pelo critério de doença, é quando a glicemia está 126. Mas agora eu te pergunto, se o indivíduo sempre teve super saúde, foi criado numa família saudável, a glicemia dele foi sempre 73, 74, no máximo 75 a vida toda. Aí ele se formou e caiu no mundo. E a glicemia começou a subir para 80, 85, 90, 95, 99. Ia no médico, o médico está normal. 100, 110. Ah, você está com uma pré-diabetes. Cuidado, vai ficar. E daí que ele chegou a 125 e 126. Daí o médico, agora você está diabético. Quando que ele ficou diabético? Quando passou de 125 para 126 ou quando passou de 73 para 76? Então, os sintomas começam antes. E aí que começa assim, os sintomas eles são cumulativos. Então, o primeiro sintoma que aparece, cansaço. Nossos ouvintes aqui que estão assistindo, chegam no final do dia cansado. Cuida, isso é doença grave. Como doença grave? Eu fui no médico e disse que eu não tenho nada. Não, tu tem cansaço. Cansaço é falta de produção de energia necessária para ter a vida normal. Então, se está faltando energia, está faltando mitocôndrias. Se está faltando mitocôndrias, é uma mitocondropatia, ou seja, uma doença de falta de produção de energia. Então, Da mesma forma, doutor, aquela pessoa que acorda, eu hoje vivencio isso, a minha família toda acorda muito cedo e a gente acorda acordando. E eu sempre escuto relatos disso, a pessoa que acorda, mas queria mais 10 minutos, que acorda com aquela sensação de que não descansou direito. Isso não é normal também. A gente se acostumou com isso, mas isso não é normal, né? é verdade. A gente tem que acordar. Claro, acordar meio cansado, com pouca adrenalina. Aí tu vai tomar um banho, tá a mil, pode fazer o que quiser. O fato de acordar cansado é muito grave. Porque se acordou cansado, é porque não fez a reparação necessária que ocorre no sono profundo. Então, tudo que a gente faz durante o dia que agride o corpo tem que ser reparado no sono profundo. Todo exercício que eu faço durante o dia só vai dar resultado no sono profundo. Se eu for deitar meia-noite, já não tem mais. Porque o melhor momento para produzir hormônios de crescimento que vai fazer a reparação é exatamente em torno da meia-noite. E para chegar num sono profundo à meia-noite, eu tenho que ter deitado 10, no máximo 10 e meia. Então, se deitou 11 horas, já não vai reparar tudo que tem que reparar. E não é simplesmente deitar. Doutor, eu sou só padeiro. Eu falo besteira o tempo todo. Então, a hora que eu falar besteira, pode voar, dar aquela voadora com o pé no peito, que eu aceito bem. Mas eu vejo também as pessoas que deitam 9 horas da noite, mas com aquela luzinha do ar-condicionado, mexendo no celular, com um reloginho acendendo. Isso também não funciona, que essa pessoa acaba também. Eu entendo que são como pequenos vilões ali, que também acabam drenando. E a pessoa não é deitar 9 horas, tem que realmente estar no breu total. Pelo menos e tem aqui que em casa se é assim. preparar 1 ou 2 horas antes de se deitar. O que é se preparar? Baixar a luminosidade da casa, desligar as telas, seja computador, televisão, largar o celular, dar a última olhada e largar o celular e não olhar mais para o celular, pegar um livro e acalmar, botar uma música lenta e, principalmente,
ter o quarto mais escuro possível. Hoje, esses nossos ar-condicionados, eles vêm com uma lanterna lá no número. Lá. Eu tenho que botar um adesivo Eu em coloco cima e ficar também. só no controle remoto, porque senão não vai ficar um quarto super iluminado. Exata. Aqui é assim, todo ar-condicionado tem uma fita tampando o LED dele. Alguns, os mais novos, até já vêm com uma função que, curiosamente, você precisa apertar o botão para apagar. O normal para mim era ficar apagado. E você deveria apertar um botão para acender, mas nós temos que apertar um botão para apagar. Mas, doutor, a gente está falando de super saúde. Super saúde, a gente entende que eu vou ter uma qualidade de vida muito boa e, Fiquei te devendo consequentemente, sobre inflamação. sim. Eu acabei me atrapalhando e não falei sobre, não te respondi adequadamente a inflamação. Então, todo sinal de perda de saúde tem sinais inflamatórios no sangue. Então, vai lá medir o sangue, tem o ácido úrico aumentado, a ferritina aumentada, o ESG aumentado, proteína C reativa aumentada, fibrinogênio aumentado, tem mais um, a insulina aumentada. Todos estão aumentados, são sinais de inflamação. A inflamação é a coisa mais grave que existe, porque ela é a base de todas as doenças e é o que agrava todas as doenças. E a gente não se dá conta do que é a inflamação. Então, o que eu tenho acompanhado é o seguinte: você tem alguma dorzinha no corpo eventual? Isso é inflamação. Você tem alguma gordura desnecessária? Aquelas magras que têm a barriguinha? Isso é inflamação. Você chega cansado no final do dia? Isso é inflamação. E essa inflamação é um processo cumulativo. Está por trás de todas as doenças. Desculpe te interromper, mas ficou essa coisa. Não, está perfeito, doutor. Pode interromper quantas vezes quiser. Inclusive, doutor, eu tenho um livro que fala que essa inflamação crônica, subclínica, ela é silenciosa, como aqueles casos que a gente costumava ver. Hoje em dia, os carros hoje têm catalisador, né, que transforma monóxido de carbono em dióxido de carbono. Mas antigamente você via, e até aconteceu um caso recente, de pessoas que morreram sufocadas no carro por monóxido de carbono. E eu tenho um livro que justamente fala isso, que essa inflamação crônica, que hoje está acabando com a saúde da sociedade, ela é como um monóxido de carbono, que é algo que você não sente, está ali no ar, mas pode te matar. Você está se contaminando, se envenenando o tempo todo, mas você não percebe. Quando você vê, já é. Conhece essa história do sapo na água quente? É o que acontece com essas pessoas. Essa história é uma história bonita. A gente pega um sapo e joga na água quente. E ele não é burro, pula fora. Mas se eu botar o sapo na água fria e esquentar, ele vai se adaptando. E ele vai esquentando e vai se adaptando, vai esquentando e vai se adaptando até morrer cozinhado. Essas são as pessoas. Elas vão perdendo capacidade e se adaptam. Nosso corpo tem a capacidade enorme de adaptação. Perde mais um pouco, se adapta. Perde mais um pouco, se adapta. E acaba depois ficando aqueles idosos com 60 anos, caminhando devagar, sem energia. Assim, isso é normal para a idade. Normal um CATES. O correto é tu chegar com energia, com disposição, com força muscular. Não pode aceitar a adaptação do sapo na água quente. Doutor, uma pergunta. A gente está falando, já entrou aqui de alguma forma no tema de longevidade, né? A minha pergunta, e aí é a pergunta do Marcelo Horta mesmo. A gente envelhece e perde hormônio ou a gente perde hormônio e envelhece? Não. A gente começa a envelhecer aos 30 anos de idade. Todo o animal tem um ciclo de nascimento, crescimento, clímax reprodutivo e depois começa a decadência. O clímax reprodutivo do ser humano é dos 20 aos 30 anos. A partir dos 30 anos, a natureza entendeu que já procriou, a perpetuação da espécie já está preservada e a partir de agora começa a cair. E daí começa a cair todas as funções do corpo. E a gente começa a estuda muito a função muscular, que é bem medido, a função cardiovascular e os hormônios. Então,
A gente envelhece porque perde músculos, perde saúde e não perde músculo porque envelheceu. O envelhecimento é consequência da saúde, é da perda de saúde, perda da massa muscular. E os hormônios acontecem a mesma coisa. Há uma perda gradativa de hormônio programada biologicamente. Existe um relógio do envelhecimento que liga aos 30 anos e ninguém mais desliga. Então, nós podemos enganar o relógio. Depois podemos até falar sobre isso. Mas eu engano ele 1, 2, 3 dias. Quando eu parei de enganar, ele volta para o envelhecimento novamente. Mas Doutor, é possível reverter o envelhecimento. Quando a gente começa a reverter o envelhecimento, os hormônios também começam a aumentar sem fazer reposição hormonal. Então, doutor, falar de super saúde, a gente pode entender que a gente vai envelhecer por mais anos e de uma forma menos acelerada, assim, de uma forma mais consistente, mais saudável, é isso? Mais ou menos. As coisas são mais ótimas, são melhores do que tu dissesse. Uhum. Nossa expectativa biológica de vida é 120 anos. Isso ninguém discute. Não tem um cientista no mundo, nenhum estudante no mundo que diz que nossa expectativa biológica é menos de 120 anos. Então, nós temos capacidade biológica de viver 120 anos. Mas a gente começa a perder capacidade física a partir dos 30 anos. Se aceitarmos, nós vamos gradativamente perdendo. E podemos acelerar a perda da capacidade física funcional, e isso aí vai aparecendo em indicadores de envelhecimento. Hoje, a ciência trabalha com 13 marcas do envelhecimento. Uma das marcas do envelhecimento foi essa que nós falamos anteriormente, que é as mitocôndrias, elas começam a diminuir. Outras marcas, que agora muita gente já ouviu falar, são os telômeros, que é a pontinha do cromossomo que protege o cromossomo. E tem mais 11 outras marcas do envelhecimento. Todas são passíveis de reversão. Ora, se uma marca do envelhecimento piora, está envelhecendo. Se ela melhora, pode rejuvenescer. Então, hoje, eu diferencio muito o velho do idoso. Eu tenho 73 anos e não sou velho. Os meus indicadores de saúde são de uma pessoa saudável. Mas eu tenho amigos com 60 anos que são velhos, porque eles têm indicadores de envelhecimento. Na verdade, nós conhecemos jovens de 40 anos velhos, gordos, pressão alta, estressados, dormem mal, cheios de dores, problemas de coluna. São velhos, são jovens velhos. Eu sou um idoso saudável. E quanto mais saudável eu me mantenho, e quanto mais eu impeço o relógio do envelhecimento atuar, maior a chance de eu chegar em idades muito avançadas com saúde, com energia, com produtividade, com lucidez, cumprindo o meu papel no mundo. Então, eu não quero chegar aos 100 anos, 105, 90, eu não sei o que Deus vai me dar. Eu quero chegar trabalhando, fazendo live, ajudando pessoas a melhorar com essa energia, correndo na esteira, fazendo musculação. Essa é o idoso saudável. Você sabe, doutor, que eu tenho uma comunidade onde eu ensino o pessoal a fazer pratos sem glúten, sem leite. E lá a gente tem um lema que a gente está buscando, a galera lá estuda Blue Zones, estuda longevidade, e a gente diz que o nosso lema é rumo aos 150. Mas tem sempre um ou outro que vira para mim e fala assim, eu não quero viver até os 150, não. Vou viver cheio de problema, dando trabalho para minha família toda, dando PT. E assim, aí a pergunta que eu quero lhe fazer, doutor, e a epigenética? Outro dia eu vi um material seu sobre epigenética. Qual é o papel da genética? Porque isso que o doutor falou, para mim, soa como quase que um estado de conservação, né? Eu tenho duas pessoas que nasceram em 1900. Tem uma que hoje está quase múmia e tem outra que está totalmente ativa.
Então, tem o mesmo ano de fabricação, mas níveis de manutenção diferentes. E aí a pergunta que eu queria lhe fazer, doutor, então, e a epigenética? Qual é o papel da genética nessa história? Que a gente fala, poxa, a minha mãe é diabética, a minha avó tem pressão alta, meu pai é cardíaco, então eu estou lascado, é isso? Na verdade, não. A genética é apenas 15, 20% da manifestação do que o gene está programado. Eu tenho genética para câncer de intestino. Como é que eu sei? Minha mãe morreu de câncer de intestino e minha avó paterna morreu de câncer de intestino. Logo, eu não preciso nem fazer o teste genético. É certo que eu tenho isso aí. Mas eu não tenho câncer de intestino e, pelo contrário, meu intestino está super bem, está cada vez melhor. Por quê? Porque o meu gene, faz conta que o meu relógio é o meu gene, ele está bloqueado. E esse bloqueio se chama epigenética. E esse bloqueio, ele pode aumentar, eu vou ficar cada vez mais protegido, ou pode diminuir, e daqui a pouco ele se diminui muito, eu me ralo, porque o gene se manifesta. Então, ter genética não significa que vai sofrer. O indivíduo sofre a doença porque ele deixou de ter a proteção para que esse gene não se manifeste. Muito bom. Doutor, uma pergunta, né? A gente hoje entende que, e de novo, eu posso falar besteira aqui, o doutor pula no peito aqui sem problema nenhum. Mas eu entendo que esse estado de conservação melhor envolve coisas como hábitos saudáveis, ou seja, praticar exercício. O doutor falou que está com mais músculo agora do que quando era mais novo. Então tem que praticar exercício. A gente já falou de uma forma rapidinha, mas falamos sobre a qualidade do sono e a importância do sono. Tem, claro, a gente vai falar sobre hidratação, mas vamos num ponto aqui que incomoda os meus alunos, que é a alimentação. Então, a pergunta que eu queria fazer, doutor, é hoje, o glúten que a gente tem hoje, eu vi um vídeo recente seu que falava sobre glúten e leite, então eu sei a resposta, mas eu estou provocando a pergunta aqui justamente para o pessoal ouvir. O glúten que a gente tem hoje, como ele é identificado, ou como ele é categorizado pelos médicos, visto que ele já foi a base da nossa alimentação? É. Falando da base da alimentação, a gente tem que botar no contexto histórico, né? O trigo que os nossos avós plantavam não é o trigo de hoje. O trigo de 50, 60 anos atrás era um trigo alto, 1,80 m de altura, tinha meia dúzia de espigas de trigo e sofreu todo um processo de engenharia genética para que aumentasse a produtividade por pé do trigo. E isso, infelizmente, fez com que as proteínas do trigo, principalmente a tal de gliadina, ela ficasse exponenciada, ficou muito exponenciada. E essa gliadina, ela ataca uma substância que todos nós temos no intestino, chamada zonulina, que para os nossos avós, ela estava lá tranquila, a gente nem sabia que existia. Agora, quando se come trigo, a gente está atacando a zonulina. E o que a zonulina faz? Abre buraco na parede do intestino. E o que acontece com o buraco? Começa a entrar coisas que não deveriam entrar. Isso acontece com 100% das pessoas, porque o trigo é o mesmo. O que tem algumas pessoas que são piores, que são os doentes celíacos. Esses se sentir o cheiro já passam mal. Mas todos nós temos intolerância. E aqui dá para fazer um teste. É o teste da exclusão. Fique 30 dias sem comer nada de glúten. Absolutamente nada. Lembrando que cerveja é glúten. E um grande glúten. Então, fica 30 dias sem comer nada de glúten. E daí, come uma macarronada, só macarronada. E observa o intestino. Observa não só o intestino, a sensação do corpo, a mal-estar, as coisas. Porque o corpo entra em mal-estar. Então, mesmo aqueles que dizem, eu não tenho, tem, mas está adaptado. É o sapo na água quente. Então, se adaptou e aparentemente não tem problema. Mas se ficar sem, perdeu a adaptação, vai ter problema. E é incrível, doutor, porque
A gente está o tempo todo, eu escuto isso o tempo todo, né? O trigo já não é mais o trigo, mas eu sou embaixador da Celbra, que é a Associação de Celíacos do Brasil, aqui do Rio de Janeiro. E o que eu mais escuto é isso, não, eu posso com trigo. E o que o doutor está dizendo é que ninguém pode com trigo. Esse negócio que eu posso com trigo já não existe mais, já que se criou o trigo anão e já se modificou o trigo, a gente já tem o glúten, já tem a gliadina, a alfa-gliadina tão maléfica como a gente tem hoje, então ninguém mais pode consumir trigo. Amanhã eu vou fazer uma live falando dos 20 alimentos prejudiciais que a maioria come e dá para os filhos. E no dia seguinte eu vou fazer a live dos 20 alimentos. Cortou o áudio. Eu estou com problema de bateria. Talvez acabe minha bateria aqui. Desculpe eu não ter carregado antes, mas ainda tenho uns 10, 15 minutos. Vou fazer uma live sobre alimentos ditos saudáveis que prejudicam a saúde. E vou citar o pão integral. Porque assim, eu só como comida saudável. Pão branco eu não como, só como pão integral. E daí eu pergunto, tu te lembra do pão integral que a tua mãe te servia quando era criança? Lembro. Como é que ele era? Ele esfarelava todo. E agora? Não, agora ele é firmezinho. Por que ficou firme? Porque os padeiros colocam glúten para deixar a massa firme. Ou seja, é muito pior que comer pão branco. Mas, na verdade, não se deve comer nenhum dos dois. Né? E doutor, o que as pessoas podem correlacionar hoje? O doutor, para mim, esse exemplo é claro. Eu perdi o som. Aí, esse exemplo que o doutor colocou para mim é ótimo. A pessoa fica um tempão sem consumir glúten. Eu vejo isso acontecendo o tempo todo. A pessoa para de consumir glúten durante um tempão. E aí, quando resolve, o meu conselho é, no dia que você resolver comer glúten, depois de um período de desinflamação, faça isso sabendo onde tem o banheiro. Porque é isso que o doutor falou. Vai bater aquela sensação de eu estou morrendo. Cadê o banheiro? E quando a gente está morrendo, a gente quer. Eu não sei porquê, mas a gente, quando está morrendo, quer um banheiro. Doutor, o que acontece? Então, já que esse glúten que a gente tem, já que esse trigo que a gente tem hoje, que está na cerveja também, na cevada, esse glúten que a gente tem hoje está tão ruim, o que ele causa nas pessoas que as pessoas hoje não se dão conta que está acontecendo? Tá. Primeiro, ele ataca o intestino. E ao atacar o intestino, ele aumenta a permeabilidade intestinal. Esse é o termo científico para criar buracos onde não devia ter buracos. Nesses buracos, vamos pegar um exemplo clássico assim. Quando a gente come proteína, a proteína se quebra em peptídeos, os peptídeos se quebram em aminoácidos e o aminoácido entra pela parede do intestino. Mas se tiver um buraco, o peptídeo, que são um conjunto de aminoácidos, entra por aquele buraco. O corpo que está atento, e ali no intestino tem a maior quantidade de agentes imunológicos, anticorpos, produtores de anticorpos, ele detecta aquele pedaço de peptídeo e diz assim, isso não é alimento, isso eu vou atacar. E ataca, cria anticorpos para atacar aquilo ali. Infelizmente, esses anticorpos continuam circulando pelo corpo. E vai chegar em algum lugar, vou pegar um exemplo, vai chegar na tireoide e encontra um conjunto de aminoácidos iguais àquele que ele atacou. E esse anticorpo ataca a tireoide, criando a famosa tireoidite de Hashimoto. Então, todas as doenças antes de entrar na linha... Eu fui padeiro, doutor, eu fui padeiro de trigo. Eu precisei quase morrer para tomar vergonha na cara. E esses anticorpos não só atacam. A tireoidite de Hashimoto é clássica, mas ataca todas as doenças autoimunes. Então, e que está cada vez aumentando mais. E está cada vez aparecendo em idades mais precoces. E todas as doenças autoimunes têm uma parte no intestino. Talvez a maior parte, como é a tireoidite de Hashimoto. Além disso, nós sabemos que o nosso intestino ele é composto de uma microbiota.
Essa microbiota tem uma parte grande boa, que são os germes bons, que ajudam a digerir o alimento, que ajudam a manter a saúde da membrana intestinal, e tem os germes ruins, que atacam a membrana intestinal, que causam inflamação no intestino. E o glúten faz parte dos alimentos que os germes mal comem. Então, porque os lactobacilos comem fibras, não comem carboidrato, não comem glúten. E isso faz com que aumente a inflamação do intestino. Aumentar a inflamação do intestino significa várias coisas no corpo. A primeira delas, aumentar aquela inflamação que tu falou. Mas a mais grave, diminuir a capacidade cognitiva, diminuir a saúde cerebral. Então, começa a ter aqueles lapsos de memória, começar a sentir que o raciocínio não flui normalmente, como tem uma névoa na cabeça, tem uma coisa, parece que tem uma nuvem na minha cabeça. Vem lá do intestino. E todas as doenças do corpo pioram com o aumento da inflamação intestinal. Todas. Tem uma lombalgia, ela vai ficar pior se comer glúten, se comer outros tipos de alimentos que podem piorar a inflamação intestinal. Doutor, eu vi um vídeo seu que falava muito sobre glúten e leite. E aí a gente vive numa sociedade que no café da manhã come um pão na chapa, né? Um pão com manteiga. E um leite com achocolatado ou café com leite. Aí na hora do almoço, mete o pé na jaca. De tarde come um salgadinho. De noite come uma macarronada. E aí vai para o happy hour e toma cerveja. Que vai... Esse povo não participa da super saúde, doutor? Na verdade, nós podemos... Eu estava trabalhando hoje nisso aqui para um evento que eu vou fazer final de semana. Abri os slides, está bem na minha frente aqui. Qual é o tipo de pessoa que nós estamos falando? Existem dois tipos de pessoa. A consciente, que sabe que nasceu para ter saúde, e a inconsciente, que não acredita que pode afetar. Entre as conscientes, existem dois tipos de pessoa. A buscadora da saúde e a procrastinadora. A buscadora é aquela que está assistindo essa live aqui, amanhã vai entrar no meu canal ver outros vídeos, é aquela que assiste outras lives, que está buscando saúde. A procrastinadora diz assim, eu sei que eu posso ter mais saúde, mas não é o meu momento de vida, eu vou deixar para depois. Entre as buscadoras, existem dois tipos. As conquistadoras, que fazem ações todos os dias para melhorar a saúde. Então, essas são conquistadoras. E tem as experimentadoras. Eu vou fazer hoje não vou comer glúten. Semana que vem eu vou começar a fazer caminhada. Então fica fazendo, por exemplo, não faz ações consistentes. E, finalmente, entre as conquistadoras, existem dois tipos de pessoa. A que busca se tornar melhor todos os dias. Vai fazer musculação, cada dia vai ser melhor. Vai se alimentar, cada dia se alimenta melhor. Vai fazer meditação, se esforça para meditar cada vez melhor. Isso eu chamo de elite. E tem entre as conquistadoras, os acomodados. Não, eu faço musculação, esse negócio de sofrer, de chegar na falha, né? Correr, não. Eu faço caminhada. Muito gostoso, eu vou correr, não sei o quê. Meditação, não, minha mente, eu sou muito agitado. Então, as pessoas elas estão em categorias diferentes. Assim. O nosso objetivo é ajudar as pessoas que nos assistem a serem elites. E ser elites é conquistar a super saúde. E aí tem que subir toda essa escada. Quem já está aqui já é consciente. Mas será que só é buscador? Só está ouvindo aqui? O doutor Uronão, não dá para ouvir falar. Ele não é bobo, hein? Então, mas fica nisso, não vai botar nada em prática. Doutor, a Mama está aqui com a gente, a Mama, todo dia. Eu não sei quantos anos, Mama, depois você escreve aí quantos anos você tem, que eu sei que você não tem vergonha de falar sobre a sua idade. A Mama, todo dia, às 6 horas da manhã, posta uma foto dela na academia. E ela acabou de mandar uma frase aqui que ela botou aqui, sem treino fofo. E é isso, né? Treino fofo, né? Que é aquele treino gostosinho, que você não faz esforço. Eu vejo muito, doutor, a gente trabalhando, e tem que trabalhar a parte aeróbica muito com viés de
o que eu estou fazendo hoje para melhorar hoje, mas eu preciso desenvolver músculos para ter longevidade. O doutor já falou, com 30 anos, a nossa produção despenca. Então, se a gente não produzir músculos, e produzir músculos, para mim, que sou padeiro, doutor, está relacionado a fazer esforço. Não é só a repetição. Você tem que sentir dificuldade naquilo, não é? Tem uma palavra que é chave. A palavra chama-se desconforto. Se você não fizer ações que gerem desconforto, você não está aumentando a saúde. Qualquer ação que é prazerosa, que gera conforto, não aumenta a saúde no aspecto físico. No aspecto mental, sim. Por exemplo, eu moro numa praia, eu moro em Garopaba. Eu corro na beira da praia, mas corro de encharcar de suor, porque eu corro 11 horas, meio-dia, assim, no pico do sol. Às vezes, tu me vê caminhando bem leve, descalço na beira da praia. Eu não estou fazendo saúde ali eu estou fazendo relax mental. Tá certo também, mas primeiro eu corro. Então tem que ter desconforto, essa é a primeira coisa. A segunda palavra que um elite faz é superação. Ele anota tudo que faz, porque anotar é uma maneira de estimular o inconsciente a trabalhar ao nosso favor, porque o nosso inconsciente ele está condicionado pela sociedade a trabalhar contra nós. É meio que um autossabotador. Nos fazer comer sorvete, nos fazer comer salgadinhos, sem pensar. Isso é um inconsciente negativo, autossabotador. Mas nós temos um inconsciente positivo. Quando a gente anota o que a gente fez, o inconsciente positivo, olha só, de ontem para hoje melhorou isso aqui, e daí ela muda não só naquilo que está fazendo anotado, mas em todas as outras áreas da vida. Então, buscar o desconforto, superação, anotar o que está fazendo. Essas 3 palavras são chave para conquistar a super saúde. Doutor, eu falei no leite e fez assim, milhões de perguntas sobre o leite. Então, poderia, por favor, passar rapidinho na questão do leite? 100% dos estudiosos de nutrição no mundo que eu acompanho são contra o leite industrializado, que é o leite de caixinha e até o leite pasteurizado. Alguns, que são a minoria, dizem que se tomar o leite in natura, ele não dá tantos problemas. Mas a maioria diz assim, nós não temos mais condições intestinais de digerir a proteína do leite. Não é o problema da lactose, popular lactose, é o problema da proteína do leite. E a proteína do leite faz mal para 100% de todas as pessoas. E a prova que o que faz mal é fazer de novo a dieta da exclusão. Tira tudo que é leite e lácteos durante um tempo, 15, 30 dias, e depois toma um copo de leite puro e vê o que acontece. Aí sim tem que sair correndo, porque a diarreia é imediata. É o sintoma mais comum da intolerância ao leite, é botar fora essa porcaria que está aqui dentro, e forma diarreia. Mas sem falar em outros problemas, né? Doutor, a minha filha, eu tenho uma filha que acabou de fazer 8 anos, a Luana. A Luana foi diagnosticada com alergia, com intolerância à caseína. E o médico que testou, porque ela vivia melequenta, vivia catarrenta, vivia produzindo muco, e vivia pegando virose e faltando aula direto, o pediatra que diagnosticou com muita insistência minha falou assim, ela tem uma sensibilidade leve, não mexe não. Mexer, tirar o leite numa menina, na época ela tinha 5 anos, tirar o leite de uma menina com 5 anos, sua vida vai virar um inferno. Eu fui lá e tirei o leite. Claro. E a Luana milagrosamente começou a assistir todas as aulas. E pode substituir por leite de amêndoas, leite de castanha, que são leites vegetais nobres, né? Leite vegetal sem problema nenhum. Doutor, quando eu falei, eu vim do mundo da panificação tradicional, ou seja, do trigo, até entender o que estava acontecendo. Tu era fabricante de drogas. Fabricante de drogas. Não só fabricante, como inventava novas drogas a partir do trigo. Doutor, eu trouxe do mundo do trigo, eu trouxe a fermentação natural, porque eu comecei a praticar a fermentação natural quando ninguém falava de fermentação natural. E hoje eu aplico fermentação natural
em todos os produtos de panificação que eu faço. E aí eu queria a sua opinião sobre isso. Qual é o papel da fermentação natural nesse universo de desbiose, de zonulina que o doutor falou? Faz sentido a gente falar de fermentação natural? Faz, mas não só faz sentido, como é um dos maiores recursos para a saúde intestinal. Vamos pegar o leite. Se eu pegar o leite e tomar o leite, vai dar problema. Agora, se eu pegar esse leite, colocar uma colônia de kefir dentro do leite, esse leite ele se transforma de um leite líquido numa coisa cremosa. Em primeiro lugar, toda a lactose é consumida para sustentar esses lactobacilos. Segundo lugar, essa mudança de estado de líquido para cremoso se dá por quebras da proteína do leite. Então, se pegarmos assim 100 pessoas que são intolerantes ao leite e usar o kefir de leite, que é o leite fermentado por uma colônia de kefir, 80 dessas pessoas não terão mais intolerância ao leite. Apenas 20 continuarão com intolerância. Então, qualquer coisa que se faça com fermentação transforma o alimento num alimento de nível mais elevado, um alimento mais nobre. Então, quanto mais coisas forem fermentadas, melhor. E essa fermentação, doutor, ela melhora só a qualidade do produto ou também quando a gente consome esse produto, a gente também tem algum benefício disso no nosso organismo? A melhoria da qualidade do produto. A fermentação parte do seguinte princípio: nós estamos alimentando lactobacilos, ou micro-organismos que são positivos para a nossa flora intestinal. Ao alimentar isso, eles se multiplicam muito. E quando a gente ingere esse alimento, ele não só funciona como nutrição, mas ele funciona como 10% de bateria. Se eu escapar, tu me perdoa. Tá? Não, estamos indo para a conclusão. Ele leva para dentro do nosso organismo uma quantidade grande de lactobacilos ou micro-organismos naturais, que é 100 vezes melhor do que aqueles que a gente compra em cápsulazinhas. Eu tomo um probiótico, então que vem em cápsulazinha. Tomo porque eu acho que é um plus a mais, mas eu tomo também o kefir de leite, eu tomo iogurte natural produzido por mim, eventualmente eu tomo um, eu tomo outro, porque esse lactobacilo que vem no alimento fermentado, em todos os alimentos fermentados, ele é altamente positivo para a saúde intestinal. Quanto maior a saúde intestinal, maior a saúde neurológica, que é o que eu quero, e maior a saúde física, que é o segundo ganho que eu vou ter. Muito bom, doutor. Então, para a gente concluir aqui, doutor, já está tendo uma revolução de quero mais, de não acaba, de coloca o carregador. Eu tenho certeza que não, já fica o convite, doutor. Esse conteúdo está maravilhoso e seria uma honra se a gente pudesse fazer desdobramentos que todos esses assuntos, desde a questão da academia, do sono, do leite, do glúten, todos esses assuntos encantam a todas essas 300 almas que estão acompanhando a gente aqui. Doutor, para a gente fechar, então, se a gente entende que o leite não é mais adequado para nossa... O leite de vaca, né? O leite materno é bom, só que a gente tem nojo, né? Parece que no leite da nossa... Eu acho tão curioso isso, o padeiro desabafando aqui de novo. Eu acho tão engraçado isso. Se a gente falar assim, tome leite humano, você vai falar, não, que coisa... Mas o da teta da vaca a gente aceita. Eu não consigo entender isso. Né? Tome leite de uma gata prenha. Não, mas da vaca, tudo é... Eu não consigo entender isso. Mas tudo bem, vamos passar aqui o assunto do leite, doutor. Então, falando de novo, pegando no tema da super saúde, esses leite, glúten, esses alimentos, eles não combinam com essas pessoas que estão buscando a super saúde. Pior que isso, eles são agressivos, eles são alergenos, eles provocam reações imunológicas graves e que vai levar a doenças graves. Então, eles não são inertes. Eles não é assim, ele não ajuda. Não, ele não só não ajuda, como ele atrapalha. Muito bom. Doutor,
eu queria agradecer demais pela sua presença, pela sua disponibilidade, por iluminar esta noite aqui com a gente hoje. E deixo esse espaço aqui para o doutor falar o que quiser, fazer um convite. Bom, em primeiro lugar, eu quero dizer para vocês assim, que gravem uma única frase de tudo o que eu falei. Todas as doenças podem curar. A segunda coisa é, você tem dentro de você as forças naturais para se curar. Ah, que frase bonita essa! Tá, Hipócrates disse isso 400 anos antes de Cristo. Ou seja, só estou copiando. E Cristo, já que nós falamos de Cristo, Cristo também disse o seguinte: toda vez que ele fazia um milagre, que fica todo mundo em volta, fez um milagre, o que ele dizia? A tua fé te curou. Onde é que está a fé? Dentro de nós. Então, se você que está assistindo aceitar que você pode se curar, aceitar que vocês têm as condições totais para se curar, aceitar que não precisa fazer grandes coisas, basta fazer pequenas ações todos os dias que elas têm efeito cumulativo, você pode curar a sua doença. No mês que vem, eu vou fazer um evento, que é o meu evento que eu mais me dedico. São 3 aulas falando sobre o fim da doença. Essa terça, quarta e quinta são aulas que eu estou trabalhando desde já, ou seja, um mês antes eu já estou trabalhando para ter cada palavrinha. Esse slide aqui é o slide que eu tirei de lá. E eu convido, então, todos para ficarem atentos no meu canal. Quando aparecer, se inscreva, é gratuito, não vai precisar pagar nada, mas são as 3 melhores dias do que eu faço na internet. E para aquecimento, nesse sábado agora, dia 16, né? Nesse sábado, eu vou fazer uma imersão falando sobre alimentação que cura. Então, amanhã eu vou falar sobre alimentos prejudiciais. Depois de amanhã, alimentos saudáveis que prejudicam. Como fazer uma antecipação de sábado falar sobre alimentação que cura. Daí é eu e minha equipe. O educador físico da minha equipe vai falar sobre exercícios que apoiam a alimentação, a nutricionista que apoia, que vai ensinar vários pratos, a prática de vários pratos para ajudar a aumentar a saúde. Então, eu convido vocês para assistir isso, me acompanhem, assistam, porque o meu único foco hoje é ajudar as pessoas a mudar a saúde. E o meu propósito de vida é mudar a saúde no Brasil. É louco, mas é esse que eu estabeleci para mim. Ó, pessoal, quem está perguntando e quiser seguir o Dr. Ronaldo, que eu recomendo muito, que o conteúdo dele é fantástico, é só clicar nessa setinha que está aqui, escrito aqui, Super Saúde. Clica lá que você vai ver o botãozinho para você seguir o Dr. Ronaldo. Doutor, muito obrigado, agradeço imensamente pela sua disponibilidade e desejo um resto de semana abençoado aí, tá bom? Muito obrigado pelo convite, foi uma honra conversar contigo, eu já te acompanhava pela internet e quando recebi o convite eu não titubeei, disse, claro que eu vou, não vou nem pensar 2 vezes e estou disponível para conversar sempre que você quiser. Muito obrigado, doutor. Obrigado. Uma boa noite. Boa noite.